Ok, irmãos, então vamos iniciar a nossa 10ª aula na nossa análise das epístolas pastorais de Tito e 2 Timóteo. E na última aula nós partimos para a análise da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? E o que nós vimos na aula passada, irmãos, foi a introdução a esta carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E nós sabemos a extrema importância que é entender a ocasião em que a carta surgiu, a situação em que a carta foi escrita, para que a gente possa entender bem o livro que a gente vai avaliar da palavra de Deus agora, ok? Não avaliar, analisar, certo? O que é importante então que você se lembre? Nós vimos que o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, só que agora era a sua segunda e decisiva prisão. Ele estava preso esperando o martírio. E Timóteo ainda estava na cidade de Éfeso, desde aquela vez em que o apóstolo Paulo deixou ele lá, ok? Na ocasião da primeira carta. E então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para Timóteo por dois principais motivos. Primeiro, porque ele queria que Timóteo fosse para lá, certo? Deixasse o ministério dele ali em Éfeso e fosse vê-lo em Roma antes da sua morte. Então a carta de Paulo, ele tem um tom de palavras finais, um tom de últimas orientações a respeito do que Timóteo deveria fazer naquela igreja. Mas, principalmente, esta é uma carta de encorajamento. Essa é uma carta onde o apóstolo Paulo ele será muito personalista, é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, porque ele vai incentivar Timóteo a permanecer firme na fé, a permanecer firme no seu trabalho ministerial. Ele vai incentivar Timóteo a permanecer fiel a Cristo, a Paulo e ao seu ministério, ok? Então, basicamente, é isso que o apóstolo Paulo vai fazer nessa carta, à luz da situação em que nós sabemos que ele e Timóteo se encontravam, certo? Então, agora nós vamos começar a analisar o primeiro capítulo. E a nossa análise, irmãos, dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela terá a seguinte ordem. Nós teremos 2 aulas por capítulo, ok? Então nós veremos uma parte do capítulo primeiro, depois veremos uma outra parte. Então teremos aí mais 8 aulas, visto que a carta de Paulo a Timóteo tem basicamente 4 capítulos. Então nós teremos 2 aulas por capítulo, ok? Então vamos lá começar o capítulo 1. Ok, irmãos, então vamos, como eu acabei de dizer, começar a nossa análise de 2 Timóteo capítulo 1. E como nós temos feito, irmãos, o primeiro passo é sempre analisar o esboço da sessão, ok? Então, a sessão que nós temos diante de nós começa com a saudação no capítulo 1, versículos 1 e 2, certo? Nós vamos começar analisando a saudação. Depois você tem a segunda sessão, que é uma sessão de encorajamento pessoal. Isso vai dos versículos 3 até o 14. Então, começa na saudação. E então, do versículo 3 ao 14, o apóstolo Paulo vai dar um encorajamento pessoal a Timóteo. Em primeiro lugar, ele faz isso por meio de uma oração de ações de graças a Deus. E em segundo lugar, ele vai encorajar Timóteo a despeito das dificuldades, certo? Que vai dos versículos 6 ao versículo 14, ok? Então, é esse basicamente essa primeira e segunda sessão que nós vamos começar a estudar hoje. O capítulo 1 ainda tem mais uma sessão
mas nós vamos ver isso só na próxima aula, ok? Então vamos começar aqui com a saudação, nos versículos 1 e 2. A saudação, irmãos, de 2 Timóteo, ela é um tanto quanto diferente das saudações de 1 Timóteo e Tito, visto a situação também ser bastante diferente. Eu já expliquei para vocês que as saudações do apóstolo Paulo nas epístolas pastorais, elas são muito importantes porque já na saudação é que o apóstolo Paulo nos mostra, nos dá indícios, nos apresenta aquilo que ele vai tratar na carta. Então a saudação é já o momento em que o apóstolo Paulo preconiza o que ele vai tratar na sua carta, ok? Isso, irmãos, é bem menos evidente na saudação de 2 Timóteo, mas é evidente, mas bem menos, por conta da falta de urgência, da falta de urgência na situação. O que eu quero dizer com falta de urgência? Em 1 Timóteo e Tito, você tinha ali o apóstolo Paulo lidando com problemas nas igrejas. Ele está escrevendo para Timóteo e Tito quando eles estão começando os seus ministérios. Aqui, irmãos, em 2 Timóteo, a saudação é muito mais personalista, a saudação é muito mais pessoal, como se ele estivesse escrevendo pensando mais em Timóteo mesmo do que na igreja, certo? Então, por isso é que é uma saudação mais curta e com menos caráter de urgência. Então veja que o apóstolo Paulo começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, certo? E aqui você vai notar que o apóstolo Paulo se chama de apóstolo de Cristo Jesus, talvez por motivos diferentes que ele se chame lá em 1 Timóteo. Lá a questão era uma questão de autoridade. Aqui, irmãos, a questão não é mais tanto a questão da autoridade. Por isso é que o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, ele diz que é apóstolo de Cristo Jesus por mandato de Deus. E você deve se lembrar que a palavrinha mandato, lá em 1 Timóteo, ela tem exatamente essa ideia, pela autoridade, essa é a ideia, ok? Aqui, o apóstolo Paulo simplesmente diz pela vontade de Deus, que é aquilo que é natural, aquilo que é normal. Ele é um apóstolo de Cristo porque Deus quis que ele fosse um apóstolo de Cristo, ok? Então, veja que aqui você não tem o apóstolo Paulo mais tão preocupado em defender a sua autoridade. Ele está simplesmente reconhecendo a sua posição, um apóstolo, por causa da vontade de Deus, ok? E ele continua aqui no versículo 1, dizendo o seguinte: de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essa é uma expressão, irmãos, que é diferente do que ele disse nas outras cartas, ok? Essa é uma vez em que o apóstolo Paulo, ele avalia o seu apostolado de maneira escatológica, certo? O apóstolo Paulo está aqui refletindo no seu apostolado de uma perspectiva escatológica. Veja que ele diz que ele é um apóstolo de Cristo conforme a promessa da vida. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que ele é um apóstolo de Cristo Jesus à luz do fato da vida eterna. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o apóstolo, que ele foi chamado para ser apóstolo, para ser um guardião dessa promessa.
para ser não só aquele que vai divulgar a promessa, mas também ter a promessa ou receber a promessa da vida eterna. Então aqui, certo, pessoal, você já tem um forte indício do tom que o apóstolo Paulo vai dar para a sua carta. Então aqui você tem o apóstolo Paulo já pensando no futuro, já pensando, meditando na vida eterna, ok? Então ele está avaliando o seu apostolado já não mais em termos do que ele tinha que fazer agora, mas em termos daquilo que ele vai herdar no futuro. Então Deus o chamou, certo? Com a promessa da vida eterna. Porém, ele diz da promessa da vida que está em Cristo. Então note aqui, certo? Aquele padrão na teologia paulina do já, ainda não. Existe a promessa da vida, mas essa vida está em Cristo. Então, quando você está em Cristo, você já tem a vida e, ao mesmo tempo, você tem a promessa da vida. Então, ao mesmo tempo que é uma promessa, é uma realidade. Então, o apóstolo Paulo começa aqui, certo? Descrevendo, refletindo em si mesmo, à luz da sua situação presente em Cristo, mas olhando para a promessa futura. Agora, interessante, irmãos, aqui na saudação de Paulo, é como ele chama Timóteo agora. Ele diz, ao amado filho Timóteo. Vocês devem lembrar que tanto em 1 Timóteo quanto em Tito, qual é a menção que o apóstolo Paulo faz deles? Ele os chama de verdadeiro filho. E ele especifica que eles eram verdadeiros filhos por conta da fidelidade deles à fé do apóstolo Paulo. Agora, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo simplesmente chama Timóteo de amado filho, certo? Então, a ideia aqui de amado filho é de um filho afetivo, de um querido filho. Então, note, irmãos, que aqui você não tem tanto uma carta, essa segunda carta de Paulo já não tem termos, já não é recheada de nomenclaturas, como se Paulo estivesse esperando que a igreja de Éfeso lesse, ou que a igreja de Éfeso conhecesse o seu conteúdo. Então, na primeira carta e em Tito, você nota isso, que o apóstolo Paulo escreve para pessoas, mas pressupondo que aquilo vai ser lido. As pessoas vão ver que o apóstolo Paulo reconhece a autoridade. Por exemplo, em Tito, você tem lá em Tito 2,15, o apóstolo Paulo dizendo, ninguém te despreze. Então, o que o apóstolo Paulo escreve para Tito dizendo ninguém te despreze? Certo? Então, por que eu diria para uma pessoa que ninguém te despreze? Se eu não quero que ninguém despreze essa pessoa, eu deveria dizer para as pessoas que podem desprezar. Isso é porque, irmãos, tanto 1 Timóteo quanto Tito, Paulo, ele pressupunha que a igreja iria conhecer aquelas cartas. Aqui você não nota tanto essa preocupação do apóstolo Paulo. Por isso é que ele simplesmente coloca aqui as coisas de uma perspectiva muito pessoal. Ao amado filho Timóteo, ok? Então, você tem aqui um tom muito mais amoroso, muito mais pessoal. E ele então encerra com a sua saudação comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então note que nem sequer a saudação tem novidades, certo? Como, por exemplo, em 1 Timóteo e Tito, ele chamando Deus de o Salvador, certo? Enfatizando aqui a figura de Deus como um Salvador.
você não tem a ideia da afirmação da autoridade de Paulo, da afirmação da autoridade de Timóteo. Não, você simplesmente tem uma carta normal e bastante afetuosa aqui, ok? Então essa é a saudação da carta. Então começa a segunda sessão, que é a sessão do encorajamento pessoal, que vai dos versículos 13 a 14. Agora nós vamos analisar os versículos de 3 a 5, que é onde o apóstolo Paulo faz ações de graças a Deus para o encorajamento de Timóteo, ok? Na próxima aula, a gente vê aí os versículos de 6 a 14 e já vê também o final do capítulo 1. Então vamos lá aqui. Capítulo 1, versículos de 3 a 5. Você deve se lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele segue os modelos de carta da sua época, certo? Então, naquela época, uma prática comum era começar as cartas com ações de graças ou com manifestações de desejos em prol dos recipientes, certo? Então você vê isso, por exemplo, na terceira carta de João. Só que o apóstolo Paulo, em algumas das suas cartas, ao invés de fazer aquelas saudações com desejos, com preces em prol dos benefícios dos seus recipientes, o apóstolo Paulo troca isso por uma oração, certo? É muito comum as orações de bênçãos, as orações de ações de graças do apóstolo Paulo em prol dos seus recipientes. E na segunda carta a Timóteo, diferentemente da primeira carta e de Tito, o apóstolo Paulo faz uma oração de ações de graças a Deus em prol de Timóteo, ok? Por isso é que você nota aqui que ele começa dizendo: dou graças a Deus. Então aqui você tem uma oração de ações de graças feitas a Deus, mas para que Timóteo ouvisse ou lesse e entendesse a mensagem que o apóstolo Paulo ele está querendo transmitir. Essa oração, irmãos, ela é explicada, ela está aqui e ela mantém aquilo que nós temos dito, que é a natureza mais pessoal dessa segunda carta. Mas também essa oração, ela está no comecinho da carta, certo? E nos apresenta agora aquilo que o apóstolo Paulo vai tratar durante toda a carta, ok? Então, entendendo essa oração, você entende o assunto de 2 Timóteo. Você entendendo que o apóstolo Paulo está querendo que Timóteo saiba aqui, você entende o que Paulo vai querer que Timóteo saiba durante a sua carta, certo? Então aqui você vai notar que Paulo vai chamar Timóteo à lealdade a ele mesmo, certo? Ele vai chamar Timóteo à perseverança no Evangelho e vai, então, estimular Timóteo a continuar firme na sua fé. Certo, irmãos? Então, estes são os itens que você percebe nas ações de graças de Paulo e que será feito claro durante o restante da carta. Então, note aqui que o apóstolo Paulo começa dizendo: dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. O apóstolo Paulo, certo? Ele começa aqui enfatizando a sua própria fidelidade
a Timóteo. Note aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura e sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele mantém a prática de fazer orações noite e dia. Então o apóstolo Paulo, certo? Ele estava preso, então ele ocupava o seu tempo com orações, em constante oração. E ele está dizendo então aqui que ele jamais esquece de lembrar de Timóteo nas suas orações. É essa a ideia quando ele diz que sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, ok? Então quando ele fala aqui em sem cessar, a ideia que ele tem em mente é que ele sempre lembra de Timóteo nas suas orações, ok? Então, sempre que ele ia orar, Timóteo fazia parte das orações do apóstolo Paulo. Abrindo um parênteses aqui de aplicação, irmãos. Nós, pastores, precisamos orar por aqueles que nós estamos preparando para nos suceder. Então, nós notamos na palavra de Deus, pelo exemplo aqui do apóstolo Paulo também, que há determinadas questões que são muito mais dignas das nossas orações, não dignas de orações, mas que são muito mais dignas de estarem com frequência nas orações do que outras questões. Então você nota aqui algo que o apóstolo Paulo trata com muita seriedade, com muito interesse, e por isso inclui constantemente nas suas orações, que era Timóteo e a sua preparação, a sua firmeza, certo? Na fé. Então, nós, pastores, precisamos orar por aqueles que ficarão depois de nós. Porque nós vamos e os outros vão ficarem, e é extremamente urgente, é extremamente importante que estes que fiquem não desistam, não abandonem, não falhem na sua caminhada, certo? Enquanto nós estamos vivos, nós podemos trabalhar nas suas vidas, mas quando nós partirmos, o controle estará totalmente na mão do nosso Deus. Então é importante que nós oremos bastante, constantemente, por aqueles que vão ficar depois de nós, certo? Então, se você é pastor, está preparando seminaristas, está preparando pastores auxiliares, coloque eles nas suas orações constantes, ok? Então, note outro aspecto aqui também, irmãos, do versículo 1, voltando agora, é que o apóstolo Paulo, ele menciona aqui a sua fidelidade, não apenas a Timóteo, mas também a sua fidelidade para com os seus antepassados. Ele diz aqui, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Aqui, irmãos, é um texto que você se pergunta o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, certo? A primeira pista importante é quando o apóstolo Paulo menciona a consciência pura. Consciência pura é uma acusação que o apóstolo Paulo faz para com os falsos mestres, dizendo que é algo que eles não têm. Então, tanto em 1 Timóteo, ele fala disso, esta exortação visa ao amor que procede da consciência pura, como também em Tito ele fala que para os puros nada é puro, mas para os impuros, na verdade, para os puros tudo é puro, para os impuros nada é puro. Ou seja, a consciência pura é uma característica dos que conhecem o verdadeiro Evangelho. Então ele diz que serve com consciência pura desde os seus antepassados.
O que ele está dizendo, irmãos, em outras palavras, é que ele é um verdadeiro judeu. O apóstolo Paulo é alguém que de fato segue a tradição judaica de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e dos profetas. Os antepassados judaicos, estes antepassados judaicos, são expressos no apóstolo Paulo. Ele serve de acordo, ou desde estes antepassados, é que ele mantém a sua consciência pura, ok? Então, o seu serviço a Deus é de acordo com estes antepassados. Então, o ponto do versículo 3 é mostrar que o apóstolo Paulo é fiel ao Evangelho, assim como os seus antepassados, e fiel a Timóteo. E então, no versículo 4, ele menciona aqui o que motivava ele a orar constantemente por Timóteo. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Certo? Aqui, irmãos, você tem uma declaração bem importante, bem interessante do apóstolo Paulo. Veja que ele diz o seguinte: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. O que você tem aqui é já uma indicação do apóstolo Paulo sobre o propósito da sua carta. O que ele está dizendo aqui? Que eu estou ansioso para que você venha até mim. Então, o seu ministério aí está chegando no final. E ele diz, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Então existe uma preocupação pessoal do apóstolo Paulo. Ele sabe que é extremamente importante para o ministério de Timóteo que ele veja Paulo uma última vez. Então o apóstolo Paulo se alegraria em enxugar as lágrimas de Timóteo. Ele não quer que Timóteo continue com a sua postura de tristeza, que é o natural, certo? Mas que Timóteo se alegrasse, o próprio apóstolo Paulo se alegrasse com o fim da tristeza de Timóteo. Só que ele diz o seguinte: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, no versículo 5, certo? Então, o apóstolo Paulo, ele quer transbordar de alegria, lembrando que a fé de Timóteo, ela é sem fingimento. Então, com essa cláusula, irmãos, o apóstolo Paulo volta aqui ao assunto das suas ações, da sua ação de graças, certo? Mencionando aqui a obra de Deus em Timóteo. Veja que ele diz o seguinte, que ele agradece a Deus pela recordação que guarda da fé de Timóteo. Então, essa saudação, essa oração de Paulo, irmãos, ela na verdade ela é uma frase só. Então, se você fizer um fluxograma, você vai perceber que o que o apóstolo Paulo está dizendo, a oração principal é: dou graças a Deus pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Então, essa é a oração principal. Paulo está agradecendo a Deus pela fidelidade de Timóteo. É este o ponto. Paulo está agradecendo a Deus e ele quer ver Timóteo, mais uma vez, por causa da recordação que ele tem da fidelidade de Timóteo, certo? É isso que quer dizer a expressão tua fé sem fingimento. É a fidelidade. A palavra fé aqui ela poderia ser traduzida por
fidelidade. A recordação que guardo da tua fidelidade sincera. Timóteo era um verdadeiro filho de Paulo. Era um sincero filho de Paulo. E assim como o apóstolo Paulo menciona a sua fidelidade a Timóteo, com base também nos seus antepassados, agora o apóstolo Paulo vai mencionar a fidelidade de Timóteo com base nos antepassados de Timóteo. A sua fé sem fingimento, a mesma que primariamente habitou em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Certo? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é basicamente o seguinte. Ele está dizendo o seguinte: não desanime, Timóteo, não desanime, porque assim como o meu ministério, ele é uma continuação dos meus antepassados, assim também é o seu. Assim como eu sou fiel àqueles que me antecederam, assim também você tem que ser. Não esqueçamos as nossas raízes. Eu tenho raízes nos profetas, nos meus antepassados no Antigo Testamento. Você também tem raízes. Então, eu agradeço a Deus porque a sua fé é sem fingimento. E eu sei que você não vai abandonar as suas raízes. Assim como foi com a sua avó, assim como foi com a sua mãe, eu sei que você vai manter a sua fidelidade. Ok? Então, o que você percebe, irmãos, é que aqui, nessa oração de ação de graças, o apóstolo Paulo nos dá o tom da sua carta. Ele vai incentivar Timóteo a continuar fiel. Ok? Então, basicamente, é isso. Vamos dar uma paradinha aqui. Na próxima aula, a gente analisa, então, o restante do capítulo 1. Então, até a próxima aula. Deus nos abençoe.